E para começar, rituais. Ritual não é só magia demorada. Então, quando eu falei que eu ia falar mais sobre essa questão da ritual como uma conjuração de magia, a gente, em termos de fantasia, a gente já imediatamente associa ritual à conjuração, coisas sagradas, etc. Mas essa não é a acepção original da palavra, né? Rituais não são coisas inerentemente mágicas, né? Esse termo é usado para coisas cotidianas, assim. Você pode falar assim, eu tenho um ritual específico ao acordar, que é... qual que é o seu ritual ao acordar? Eu escovo os dentes, eu faço isso, eu faço aquilo. Minha família tem todo um ritual para os almoços de domingo, que é a gente vai na missa, depois a gente vai não sei aonde, e depois a gente come a lasanha da nona, entendeu? Pô. Então, assim, um ritual é, na verdade, uma combinação de comportamentos, gestos, falas que se aplicam em contextos específicos. Essa é a origem. Então, um ritual ele não é originalmente nem inerentemente algo religioso. Ponto. Dito isso, faz sentido que a religião, por ser, por ser como é, por ter esta vinculação a comportamentos específicos e contextos específicos, que ela se torne uma coisa carregada de rituais. A lógica da religião pede a construção de rituais. Faz sentido, né? Então, assim, a crença espiritualizada, você vai estabelecendo uma sequência de comportamentos que vão, eventualmente, se associando a consequências específicas, né? Então, assim, toda religião, você pega a religião cristã, tem uma série de rituais, né? O batismo é um ritual, o matrimônio é um ritual. E aí existe uma sequência, existe uma lógica, existe uma ordem de fala, uma ordem de ação. Você não pode beijar a noiva antes do padre falar que você pode beijar a noiva. O que acontece se você beijar a noiva antes? Demais. O que acontece se você beijar a noiva antes do padre falar? Ele explode? Não, não tem um... Mas é uma lógica de construção de ritual que você respeita por um valor inerente, né? Então, assim, quando você trabalha em cenários de fantasia com a conjuração de magias, tecnicamente você está sempre falando de ritual. Toda conjuração de magia é um ritual, porque toda conjuração de magia exige ou só um componente ou vários componentes, que sejam uma palavra ou uma entoação específica, um gestual específico, um componente material específico. Pode ser uma combinação de tudo ou pode ser só um desses. Mas você sempre vai usar o mesmo. Então, é um ritual. Mesmo a conjuração mais banal, mais comum, invocada da maneira recorrente na magia, é um ritual. A diferença é que aquilo ali é feito de uma magia de uma maneira acelerada. Então você talvez comece fazendo o Wingardium Leviosa lá da galera no começo que não sabe nem falar. As pessoas não sabem falar a expressão Wingardium Leviosa, ou erram o gestual. E aí, com o tempo, os malucos já estão girando a varinha de qualquer jeito e mesmo assim sai a magia. Por quê? Porque o cara vai pegando o jeito com aquilo ali. Mas não é, em última instância, toda conjuração de magia, mesmo que não é ritualizada, é um ritual. Ela passa por um processo. Quando você define que numa magia existe um gesto específico, uma frase específica, um componente específico, o que você está dizendo é que a conjuração depende daquele ritual naquela hora, daquela maneira. A separação de magias conjuradas regularmente de magias conjuradas por meio de rituais, ela é artificial. Ela é apenas mecânica na origem, no cenário básico, no D&D quinta edição. Mas como a gente falou mais cedo do Eberron. No Eberron, isso já muda completamente de figura. Você tem uma desvinculação da magia ritualística da magia conjurada regularmente. São coisas completamente distintas, tanto é que você pode ter uma pessoa que não é conjuradora que consegue fazer a magia ritualística, mesmo sem ter nenhum tipo de treinamento digamos assim, no grande arcabouço mágico do rolê. Então, esse é um ponto interessante de você pensar pro cenário de fantasia, também na origem dos rituais. Ou seja, qual é a semântica, qual é a semiótica de um ritual, que pode ser um caminho interessante para você pensar em termos de lore de world building. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas já notaram que se você for olhar os componentes das magias do D&D quinta edição, apesar de ninguém utilizar isso porque todo mundo usa foco, arcano, símbolo sagrado ou bolsa de componentes, etc., mas as magias têm lá, muitas vezes, explicando qual é o componente material que você utiliza. E aí, o componente material é meio que sempre uma piadinha, que é tipo... o riso histérico de taxa. São umas tortinhas. Por quê? Porque uma piadinha com a alusão a você dar uma tortada na cara de alguém, tipo um palhaço de circo.
Ah, magia mensagem usa um fio de cobre. Por quê? Porque a ideia é que você usa fios para comunicação. Então, assim, são várias piadinhas. Ah, o Gust of Wind, se não me engano, que é aquele de vento que você faz lá, você usa um feijão. Qual é a piada? A piada é que as pessoas peidam quando elas comem feijão. Então, assim, os caras fizeram um monte de piadinhas naquilo ali, mas você pode fazer no seu cenário toda uma simbologia e uma semiótica, uma lógica completamente diferente. Se você quiser fazer no seu cenário que exista magia de sangue e que toda magia exige uma conjuração básica, exige um ritual em que você tem que sacrificar pontos de sangue, toda magia vai exigir um corte na mão, uma pontada num dedo, alguma coisa nessa linha. Você pode fazer isso. E isso vai ter uma simbologia e uma semiótica própria, específica. E aí você pode fazer um cenário falando, pô, os caras quando descobriram isso, os caras descobriram por acidente, que dependendo da forma como eles cortavam e se eles falassem alguma coisa específica. Então, assim, você pode criar isso a partir da origem dos seus rituais para conjuração de magias, tanto o rito, magia ritualística como magia regular. Você pode estabelecer um lore e um world building próprios. Você vai estabelecer por que a magia A pede o gesto B e não o gesto C. O que levou à escolha daquele gesto, daquela palavra? Foi uma coisa escolhida ou foi uma coisa aleatória? Foi uma coisa descoberta por acidente? E se foi descoberta por acidente, quem é que decidiu que aquilo faz isso? É sempre o mesmo? Esse é outro ponto. A gente já falou sobre como, se você quiser fazer no seu cenário, que o artífice, o bardo, e o mago e o clérigo usem a mesma magia, mas eles tenham formas completamente distintas de conjuração, tudo bem. A gente falou no Papo de Mestre sobre magias, eu acho. Que a gente falou sobre questão de magia arcana e tudo mais. De que não faz tanto sentido que seja o mesmo gesto, a mesma palavra para todos os tipos de conjurador. Né? Então, essa simbologia dos rituais de conjuração é um caminho riquíssimo para a elaboração do seu cenário, que vai muito além do mero aumento na duração da magia. Vou mais uma vez falar do Eras, tá? Porque o Eras é o D&D sob a minha visão, vamos falar assim. Quando a gente está desenvolvendo as magias, elas partilham dessa questão do componente material que eu vou falar logo mais. E o componente material do Eras, ele tem basicamente 3 tipos de elementos que você tem que colocar ali. O elemento de ativação, que é algum componente considerado como simbolicamente ativador. É algo que depende de certo empenho. Por isso que aquele tal do pó de prata é muito usado, por isso que um certo óleo refinado é utilizado, materiais mais específicos como cal, como pó de enxofre, ou como algumas joias, algumas coisas que você precisa, que são considerados elementos, de certa forma, preciosos, e eles ativam a magia. Você precisa dos componentes básicos, verbal e gestual, porque eles são os componentes que vão manipular as energias que você está tentando direcionar para um efeito. E você tem o ativador de essência. O que é o ativador de essência? É algo que partilha a essência da magia. Diferente do D&D básico, que você tem abjuração, conjuração, evocação e tudo mais, no Eras você tem o controle da essência animal, o controle da essência vegetal, o controle do movimento, controle do pensamento, você tem esse tipo de coisa. São as artes arcanas. Então, para você fazer uma conjuração de algum animal, você precisa de ter componentes que representem a matiz animal do aspecto de energias do mundo. Então você precisa de uma tira de couro, de ossos, de pelo, de dentes, alguma coisa dos animais que vão ser usados na magia. E aí o que você faz? Você pega esse material ativador, você pega esse material de essência, você pega algum complemento que tem, você mistura com gestos e fala, a magia sai. Os objetos são consumidos e você faz o efeito. Então você tem essa simbologia. Ah, mas eu não posso substituir? Pode. Existe uma série de possibilidades. Ah, eu não tenho, cara. Eu não tenho dentes de cão para fazer a evocação de um lobo. Cara, um pedaço de couro serve. Você pode gastar a bainha da sua adaga, se você quiser. Você gasta e pá, improvisou ela. Mas você vai ter que fazer um teste para que a sua habilidade permita isso. Quanto mais afastado é o elemento escolhido da magia que você quer ir, mais difícil vai ser. Mas por que isso? Porque é essencial você diferenciar o que é magia do que é mundano. O que é magia do que é poder.
Fúria é um poder. O bárbaro entra no estado de fúria, imediatamente fica mais forte, mais resistente, incrivelmente mais violento e parte para cima do inimigo. Isso é um poder. Magia, ela depende de estudo. Magia, ela depende de análise. Magia depende do ritual, de misturar os componentes materiais, realizar componentes verbais e gestuais, e aí você ativar um efeito. E o pessoal já esquece disso. Então eles tratam magia como poder. E não é assim que funciona. Porque o bárbaro com as mãos amarradas entra em fúria. O mago com as mãos amarradas não vai soltar magia que dependa do componente gestual. Entendeu? Então, se ele exige um componente, se ele exige que ele faça, que ele dance, que ele entoie a palavra, que ele diga certas coisas, você tem aí uma fórmula a ser seguida. Então, é importante esse método sendo desenvolvido para você fazer a coisa entrar em funcionamento. Sacou mais ou menos? Essa é a ideia que eu tenho quando você fala do ritual. Primeiro, o ritual é, como o Marcelo definiu, é uma sequência de ações predefinidas, por algum motivo. Vou fazer um experimento em laboratório de química. Tudo aquilo que você faz, cara, é um ritual. Você não pode sair daquilo, porque cada coisa tem um motivo e uma função. O padre que vai fazer, ele entra, ele fala uma coisa, ele vai para a próxima parte, ele pega os próximos objetos, ele tem isso daí. Por quê? Porque isso organiza o processo. E a magia depende desse ritual. Depende disso. Então, se você tá aí no D&D querendo evitar, eu esquece de cobrar do jogador, que ele pegue o feijão, porque o feijão simboliza o pum que vai fazer o vento, né? Você tá simplesmente passando a borracha, primeiro, em todo o sentido da magia, porque o cara que joga de mago provavelmente devia ser o cara que gostasse desse tipo de minúcia, né? Desse tipo de situação. Porque senão, cara, vai pegar o RPG do Naruto lá, e você vai jogar soltando jutsus. Porque no início você tem que fazer as coisas com as mãos, mas depois você só solta os poderes, tá massa. Porque mago é diferente. Mago é diferente. Mago precisa disso daí.